Pessoal, estamos abrindo aqui uma parte na Danf, o qual vamos entrar, eu com meu sócio, numa comunicação para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é a Danf. A Danf esse ano está completando 12 anos de mercado, onde temos mais de 550 projetos, estamos presentes em 6 estados e mais de 75 cidades. Então já é uma boa história, o qual queremos compartilhar com vocês sobre esse desempenho nosso. Muito bom. E hoje a gente vai conhecer aí um pouquinho da história de cada um. Eu quero começar aqui perguntando para o Thiago, quem é o Thiago? Falar um pouquinho, Thiagão, quem é você, contar a sua história aí para o pessoal que está nos vendo aí. Então, sou o Thiago, tenho 39 anos, sou casado, tenho um casal de filhos, tenho a Olivia e o Thiaguinho, que isso completa muito a minha vida aqui. Eu gosto muito de famílias, prezo muito pela família. Nasci na cidade de Rio das Pedras, interior de São Paulo. Lá eu consegui, meus pais me educaram muito, então na parte tanto de Cristo, voltado ali, e na parte dos valores da vida. Sou filho único e tive um privilégio muito bom, tanto meu pai quanto a minha mãe me deu uma educação muito bacana. E isso eu trago até os dias de hoje aqui. Nesse período ali em Rio das Pedras, como em Rio das Pedras não tem muito escola, essas coisas profissionalizantes, então a gente veio aqui para Piracicaba fazer o Senai, então fiz Senai de eletricista e manutenção. Aí tive uma grande oportunidade, que foi um divisor de água, depois eu vou comentando melhor sobre isso, que foi participar da Olimpíada do Conhecimento. Então tive uma imersão de 3 meses de treinamento para a Olimpíada do Conhecimento, que é uma Olimpíada do Senai. Isso aí desenvolveu muito, tive muito conhecimento em comandos elétricos. Depois fiz o curso em técnico em mecatrônica e depois engenharia elétrica. Então, na parte de estudo, foi esse o caminho meu. E você, Murilo? Meu nome é Murilo Suzigan, tenho 32 anos, vim de uma família também cristã. Acho que essa sinergia entre eu e o Thiago aí deu muito bem pelos nossos valores, né? Então o Thiago foi criado com base nos valores, nos princípios que estão também, eu também. Minha mãe sempre, com meu pai, prezou pelo comprometimento, né? Me ensinou a ser comprometido nessa vida. E isso foi uma base que hoje eu levo, né, para a minha vida toda. Também tenho minha família maravilhosa, tenho minha esposa Jéssica, sou casado há 12 anos com a Jéssica, a gente tem 2 filhos, Lucas e o Benício, eles também são o motivo e o propósito para a gente poder acordar todo dia e vir fazer o que a gente faz hoje de melhor, que é ajudar as pessoas. Então a motivação vem deles, é algo que para mim eu levo também com muita consideração. E falando um pouco da minha trajetória, vamos dizer, profissional, comecei bem cedo, com 14 anos já, montando e formatando computadores, então sempre gostei dessa parte de informática, de tecnologia, e isso foi me impulsionando a buscar novos conhecimentos. Me formei em técnico em mecatrônica, aí eu fui para a faculdade, comecei fazendo ciência da computação e depois migrei para o curso de redes e computadores, que foi onde eu tive a oportunidade ali também de entender um pouco mais sobre a convergência dos dispositivos, né, a conexão entre os dispositivos, que isso fez com que eu criasse motivação para poder ir para a área que é a área da nossa empresa hoje, que é a área de tecnologia. Devolver uma pergunta aqui para o Thiago. Thiago, o que você fazia antes da Danf? Teve muitas coisas. Que assim, ó, eu tive o privilégio, que nem comentei com vocês, que participei da Olimpíada do Conhecimento. Isso foi um divisor de água pelo seguinte: comecei o Senai com 14 anos e com 17 terminei ali, não, mas entreguei currículo para todo lugar aqui em Piracicaba, Rio das Pedras, mas ninguém contrata quem não tem experiência, não. Então eu não tinha experiência, não consegui serviço. Mas aí teve o Reinaldo. Ele fazia serviço de manutenção elétrica ali em Rio das Pedras e ele precisava de um ajudante. Minha mãe, conversando com ele, falou: não, pode deixar, irmão Lídia, eu vou arrumar pro Thiago, eu tô precisando de um serviço. Aí ele foi lá numa segunda-feira em casa e chamou eu, falou: Thiago, eu preciso de alguém para segurar uma escada para mim, que eu tenho uns ventilador para instalar e como eu trabalho sozinho, fica difícil. Então você consegue ir lá. Aí fui, e nesse dia, conversando, ele entendeu o quanto eu conhecia sobre comandos elétricos, montagem de painel. Então nessa empresa, que ele fazia serviço em 3 empresas ali, né? Aí ele falou: Thiago, numa outra aqui tá precisando de uns painéis elétricos, você sabe montar? Eu falei: sei. Aí fui lá, mostrei para ele, a gente fez os comandos elétricos, montou todo o painel, então ficou bacana. Então aí ele já fui ganhando confiança dele ali, fui ampliando. Então nessa parte aí de painéis elétricos, essa empresa, ela trabalhava com chocolate. Então fazia o chocolate, que era Frison, na cidade de Rio das Pedras, e ela estava mudando, eu peguei bem nessa transição, que Deus abençoou ali, que peguei na transição, que ela mudou de chocolate para matéria-prima do cacau. Então nessa transição teve que mudar todo o layout da empresa. Então aí participei de toda a parte elétrica, então fazia toda a estrutura ali de elétrica, eu com o Reinaldo, a gente fez trabalhando. Mas uma das coisas que eu não consigo, quem me conhece sabe, eu não consigo ficar parado.
Então, se tem um serviço para fazer, beleza. Se não tem, eu sempre vou procurando outra parte, vou procurando aqui e ali, vou entendendo. Então, nessa empresa aí, eu aprendia junto com os mecânicos o que precisava ser feito. Tinha um caldeireiro lá, que ninguém gostava muito de trabalhar com ele, porque ele era bem honesto. Era sim, sim, não, não. Não tinha meio termo com ele. Então, todo mundo precisava de alguma coisa. Falava, ô, Thiago, vai lá falar com o Elson. Eu falava, aprendi muito com ele. Aprendi com o pessoal da Civil, que aí tinha que montar os barracão, fazer a parte do barracão. Então, como eu tinha conhecimento já em AutoCAD, essa parte, desenhava para eles ali. Então, fui tendo um grande conhecimento. Então, trabalhei nessa parte. Depois, trabalhei 3 meses na manutenção da Manetone. Então, lá eu não consegui ficar parado, porque manutenção, quem trabalha em manutenção sabe como que é. Você tem que esperar uma máquina quebrar para depois você executar. E isso eu não conseguia ficar parado. Então, só cumpri os 3 meses de aviso, acabei saindo para poder voltar na ativa, porque senão eu ia ficar atrofiado. E nessa parte, a hora que eu voltei, eu tive o contato ali novamente com o Reinaldo, e aí já voltei como sócio com ele. Então aí a gente já começou a trabalhar de sociedade, montamos a RT Elétrica, aí é onde eu comecei a montar painéis também. Mas aí, esse tempo aí, quantos anos você tinha, Thiago? Comecei a trabalhar ali com 17, eu tô falando 18 anos. Nossa, novo, 18, né? 18 anos para 19 no máximo, eu já estava como sócio com o Reinaldo. Nossa. Aí já fazia todo esse processo. E aí é onde eu com o Reinaldo nós sentimos a necessidade de fazer um curso de CLP. Então aí a gente veio aqui na cidade de Piracicaba, começamos a fazer um curso de CLP com o Lau, professor Lau, um professor que deu muito ano aulas no Senai, então o professor conhecia muito. E engraçado, o que acontece? Ele passava os exercícios pra gente e na semana seguinte tinha que levar o exercício de volta. A hora que eu chegava lá na sala, apresentava para ele, ele falava, Thiago, tá errado. Eu falei, tá, mas errado por quê? Falou, não, ó, esse exercício aqui tem que dar no mínimo 240 linhas de programação. Você fez aqui com 130, 140. Eu falei, não, mas vamos testar. Aí testava todas as possibilidades. Aí falei, meu, tá certo, como que você consegue? Então foi uma habilidade que eu consegui lá na Olimpíada do Senai, aí comandos elétricos, a gente otimizar. Então já desde esse início eu sempre gostei de trabalhar com otimização. E é o que eu trago para a Danf hoje, a gente otimizar com a equipe que a gente tem, com todo esse processo, trabalhar enxuto. Com isso, ganhei bastante confiança ali com o Lau e ele apresentou a GTEC na época, que a GTEC ela montava painéis para bebê. Então eles tinham uma empresa em Santa Bárbara que montava painéis para ele, que era o Mauro. Nesse período, como estava ampliando mais painéis, ele acabou precisava de alguém. Esse alguém foi a RT Elétrica que a gente começou a montar. Então a gente pegou o primeiro painel para montar, eu até imaginava que o Reinaldo e o Osmar que talvez vinha, que eram os mais experientes. Daí falou, não, Thiago, vai você. Aí eu vim para cá montar os painéis. Lembro até hoje, o Osmar perguntou, falou, Thiago, mas se eles perguntassem se a gente já montou desse? Eu falei, desse tamanho, porte nós não montou. Aí a gente fala, a gente tem que ser honesto. Mas se eles não perguntar, é só seguir o projeto. Um quadro de 1 metro para um painel de 2,20 m de altura, é projeto, é só seguir, não tem, você só mudou a escala, vai o mesmo processo. Executamos, fizemos um painel para Clabin, foi tudo bem. Aí fez pro frigorífico em Promissão, que a gente startou lá, ficou tudo em ordem também. Aí passou o tempo, ele chegou e falou, Thiago, peguei uma usina inteira para montar no Goiás. Tem uns dons de fazer? Eu falei, tem, a gente monta, só vir no projeto a gente executa. Daí ele separou, metade do painel ficou para RT e metade para o Mauro. Então eu com o Osmar, a gente montou todos os cubículos e mandou para a usina. E nisso, que é uma história que é um pouquinho longa, mas que vale muito, porque a hora que mandou esses painéis para a usina, o que acontece? Um pouco antes, o QGBT, que é o primeiro quadro, é o quadro geral de baixa tensão, quando estava montando ele, a previsão era de terminar na sexta-feira. Na quinta-feira, o gerente da usina veio na GTEC visitar. Na hora que ele veio visitar, ele olhou assim o painel e falou, viu, quando que termina? Daí eu reuni a equipe, falei, viu, como que a gente consegue terminar? Vamos varar a noite para nós terminar hoje, daí amanhã a gente fica livre? Falei, pode ser. Falei, amanhã cedo você pode vir retirar o painel. Aí o Roberto Farias falou, não, vocês não conseguem. Isso aqui é terça, quarta que vai estar pronto. Vocês aqui vocês estão atrasados. Falei, então tá bom. Trabalhou, 5 horas da manhã estava pronta. Aí 5 horas, o Giovanoni ligando para ele. Pô, Roberto, cadê o caminhão seu? O painel tá pronto aqui, ó. E com isso, eu não entendi ali no momento, mas isso eu ganhei muito confiança do Roberto. Porque quando foi para startar, nós mandou todos esses painéis para a usina, o que acontece? Chegou lá na usina, o pessoal precisava ir ligar também os painéis. Mas como a empresa do Mauro tinha muito mais experiência, falei, é eles que vai. Ninguém quis ir. Aí a experiência, o pessoal da RT Elétrica. Eu falei, é o Reinaldo que vai, que ele tem muito mais experiência. Aí o Reinaldo falou, Thiago, sou casado, tudo, não quero ir, sobrou pra mim. Eu falei, tá bom, nunca neguei serviço. Eu falei, não, eu vou lá. E nesse tempo, a GTEC tinha um engenheiro junto. Então o Daniel Parisi foi junto com nós, grande Daniel, você conheceu ele também, né, o Parisão? Nossa, Parisoca. Nossa, aí a gente foi pra lá, conectou todos os painéis, mas a hora que chegou na usina, o pessoal veio perguntar pra mim. Isso eu tava com 19 anos, isso foi em 2005.
Nossa. Com 19 anos, a primeira usina que a gente foi startar, que eu já estava quase completando 20 anos. A hora que cheguei na usina, o pessoal veio e falou, Thiago, mas quem que é você, mano? Eu falei, aí eu sou eletricista, tô assim, sabe? Que eu já tinha feito técnico em mecatrônica também. Aí ele falou, cara, mas é assim, ó, porque o Roberto falou pro Thiago, o pessoal que tá vindo aqui, ó, ele escolhe a melhor casa que tem aqui da vila, vocês hospedam ele aqui, mas se eles não quiser, pode deixar ir pra cidade. Restaurante, eles vão almoçar junto com o restaurante da diretoria. Meu, levou lá em cima, ele falou, o que que vocês fez pra ganhar eles? Porque ninguém tem isso aí, ó. Então, por todo o processo de cumprir com a palavra. Então vai o ensinamento aí, ó. Se você promete e cumpre, mano, faça o que precisa ser feito, que isso é muito grande. Então ele foi andando nessa primeira usina. A hora que foi startar essa usina, o Daniel, o engenheiro, falou, Thiago, vou embora. Eu falei, mas como isso? Você vai deixar eu na mão? Ele falou, sim, vou deixar porque eu não tenho conhecimento. Isso aqui eu não vou. Eu falei, Daniel, mas tá no meio do mato, cara. O pessoal aqui tem muito menos conhecimento que a gente. Ele falou, não, vou embora. E realmente ele veio embora. Fiquei sozinho lá. Literalmente da empresa, que é a GTEC, que pegou todo o serviço, eu fiquei sozinho. Isso em 2005. Como que fazia para fazer as programação nos inversores? Hoje tem YouTube, tem internet, aí é fácil. Naquela época eu não sabia nem como perguntar para a ABB, não sabia nem fazer a pergunta do que precisava ser executado. Nossa. E aí? Imagina Foi isso. a pressão que era, mas aí o que que eu acabei fazendo? Por isso que a base cristã, a gente tendo todo esse processo, orei de noite no hotel, orei e apresentei essa necessidade. Falei, e aí, como que é? Aí eu recebi naquela noite, como se fosse, eu considero como um anjo, veio e me mostrou. Falou, ó, aqui você faz assim, 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 assado. Não tinha noção nenhuma. Me mostrou todo esse processo. Cheguei na usina, fiz a programação. Aí perguntava ao pessoal da automação industrial que estava lá, falou, não, Thiago, é isso mesmo. Agora precisa disso. Já não sabia mais como fazer aquele outro. De noite, a mesma coisa. Foi 3 dias consecutivos, tive o entendimento, toda a sabedoria de deixar a usina rodando 100%. Olha só. E lá rodou muito bem essa primeira safra. A segunda safra não deixou rodar um motor enquanto eu não fui lá e validar que estava tudo certo, por causa da confiança que teve. E assim foi caminhando. Aí montei essa usina em Vila Boa, no Goiás, depois outra na região de Rio Verde, Uruaçu, no Tocantins e no Mato Grosso do Sul também. Agora do Tocantins, que foi uma das piores, que a gente fez todo o processo, mas aí já estava no ano 2008, é onde entrou a crise do sucroalcooleiro. Então aí não teve condições, com 22 funcionários, a gente ficou sem receber, sem nada, foi uma situação muito complicada. Isso daí. Aí foi onde a gente acabou fechando a RT elétrica por causa dessa inadimplência do pessoal que não pagou. E assim foi caminhando. Depois, em 2010, entrei fazer a faculdade, então engenharia elétrica, e nesse período comecei a trabalhar com o Carlos, que era na Tecnodomos e a GTEC também, que aí montava painéis e tive o primeiro acesso à automação residencial. Então, em 2010, a gente já começou a fazer toda essa parte de conhecimento em automação residencial e gerenciava todo. Então, eu era o gerente, o diretor técnico e direcionava toda essa parte da indústria que a gente começou a trabalhar com média tensão no Rio de Janeiro. Então, montando painéis para Delta, que era nos tratamentos de água, aí ali teve um caso bacana, que daí é onde tive o maior contato ali com o Murilo também, né? Mas então, pro pessoal aí, Tiagão, que tá ouvindo e assistindo a gente, toda essa bagagem, essa experiência aí, que hoje o nosso comercial fala muito, né? Que a Danf, ela surgiu da experiência sua, da indústria, né? Que trouxe para nossa empresa, da minha experiência com a parte de tecnologia. Então toda essa experiência está dentro dessa história, né? Está dentro dessa. Não é, o Thiago trabalhou em um lugar só e trouxe daquele lugar, não. Né? Existe uma história por trás, começando desde lá do Reinaldo, que foi a primeira pessoa que apresentou para você, né? De uma certa forma ali a parte profissional. E depois a sua, vamos falar assim, necessidade também de conhecimento, né? E foi para as outras empresas, até que pela sua competência você, né, aos 18 anos aí praticamente já montou uma empresa e já liderava também, né? Então toda essa experiência veio dessa história, né, vamos dizer assim. E todo esse processo, o que a gente fez? De todos esses trabalhos, sempre eu estava na frente, ou liderando, ou responsável técnico mesmo. Era sempre que se eu não tivesse como uma empresa, nesses outros trabalhos eu estava como responsável técnico, desenvolvendo todo o planejamento desses serviços. Não? Show. Depois tem mais coisa pra gente contar, mas fala um pouco de você aí também antes da Danf, como que foi, não? Não, vamos lá, eu não tenho essa trajetória tão extensa aí como a sua, mas vou compartilhar um pouquinho aqui de como que foi aos meus 14 anos de idade. Um pouquinho antes, né, eu comecei a entregar panfleto. Sim. Entregava panfleto, minha mãe sempre cobrando, né, pra gente fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, né, então desde cedo ali eu já fui submetido a buscar o que fazer,
vamos dizer assim. E aí eu comecei entregando panfleto, fui tendo os meus primeiros salários, vamos dizer assim, inclusive o primeiro salário meu foi um pão com mortadela, que é quando a gente entregava panfleto, cara, era para um supermercado e o primeiro pagamento nosso foi um pão com mortadela. E o Posso dar uma pausa aí? Pode sim. Sabe qual que foi o meu primeiro serviço? Ah, Colher algodão. lá. Também participei trabalhando colhendo algodão. Rapaz, mas daí eu vi que não dava, porque você colhia algodão de manhã cedo e ia que tava corvalho, tava bom. Mas depois que começava a esquentar aquilo ali, você colhia e não pesa nada. Verdade. Porque a minha mãe era campeã em colher algodão. Então foi isso daí e depois vender sorvete. Vender sorvete era um pouquinho mais fácil do que o algodão, né? Essa parte aí do panfleto, né? Eu sempre pensei em fazer cursos, enfim, né? Já o meu sonho inicial assim era trabalhar na engenharia, né? Esse era o meu sonho, eu queria ser engenheiro e então eu sempre tinha falar assim, uma vontade de estudar sobre isso. Só que nem a minha mãe, ela trabalhou na roça também com meu pai. E a minha mãe também era campeã de cortar cana. Então ela sempre ensinou eu que a gente precisa, no que a gente está fazendo, ser o melhor. Ela falou, independente do que você vai fazer, no que você vai fazer tenha comprometimento, seja o melhor. E aí eu comecei, né, entregando um panfleto, depois eu trabalhei na churrascaria, meu cunhado tem uma rede de churrascaria, ele colocou eu, né, com 15, 16 anos ali para poder lavar copo, então eu lavava copo na churrascaria, para poder comprar as coisas que eu queria, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito esforçada, nunca deixou faltar nada em casa, mas as coisas que eu queria, pessoal minha, ela sempre me ensinou a correr atrás também e conquistar isso daí. Então, comecei desde cedo ali a trabalhar e aí nesse tempo eu já ingressei num curso de informática. Então, entrei num curso de informática e aí eu tenho duas irmãs, a Laine e a Patrícia. E a Laine é casada com o Gaúcho, que é o meu cunhado, e a Patrícia, ela tinha um namorado na época que ele trabalhava com a parte de eletrônica. E ele manjava muito da parte de formatação de computador, né, troca de peça, tá? E aí um dia ele levou eu nessa empresa que ele trabalhava, e aí eu gostei muito do que ele fazia, e aí comecei também a me espelhar no que ele fazia para poder seguir naquele caminho. Então ele foi a primeira pessoa, antes de eu fazer qualquer curso, que ensinou eu a formatar um computador, a consertar, né, o meu próprio computador, e daí eu comecei a ver uma oportunidade, entendeu? Para poder, a princípio era mais ajudar mesmo, as pessoas não tinham nem intenção de cobrar, acabava nem cobrando, né, para consertar computador, era mais a família mesmo. E aí, em paralelo, eu estava iniciando esse curso de informática e aí eu comecei a, né, me interessar um pouco mais. Aí da parte de formatação, trabalhei formatando ali, a família foi a cobaia primeiro, depois eu fui estendendo. Só que sempre relacionado à parte de computador. Depois, nesse curso técnico que eu iniciei, a gente aprendeu um pouco sobre programação. Aí eu comecei a fazer uns controle de estoque, eu lembro na época... meu tio tinha uma empresa e aí eu fui fazer fiz uma programaçãozinha para ele para controle de estoque, então comecei a mexer um pouquinho com essa parte de programação também. E aí depois desse curso de informática eu fui buscar um curso onde eu pudesse conhecer também um pouco mais sobre eletrônica, sobre elétrica, porque esse meu cunhado na empresa dele ele trabalhava muito com a parte eletrônica e elétrica, então eu também me interessei. E aí foi onde eu busquei o curso de mecatrônica no COTIP de Piracicaba. Então eu iniciei a fazer o curso de mecatrônica e o curso de mecatrônica ele realmente mostra isso, né? Ele apresenta todas essas áreas, né? Desde da parte mecânica, eletrônica, elétrica, informática, programação. Então ali foi onde eu consegui enxergar um pouco mais, né, sobre a parte eletrônica, elétrica, programação e como tudo isso se conectava. Sim. Então dali foi onde foi uma base para eu, né, seguir com a parte de automação, né, que hoje é a minha especialização. Então, depois que eu finalizei esse curso de mecatrônica, aí surgiu a oportunidade do meu primeiro emprego de carteira registrada, né, que foi na Requipe, uma empresa que trabalhava com a parte de usinagem. E aí, como era o meu primeiro emprego, tudo, eu nunca neguei também trabalho. Sim. Então, eu sempre falei, não, vamos lá, vamos entender. Primeiro emprego, não conhecia muito, aí entrei trabalhar lá. E aí, nesse tempo que eu comecei a trabalhar lá, eu tive a oportunidade de passar ali, conhecer um pouco sobre fresa, torno CNC, essas coisas, mas
acabei não me identificando. Sim. Né? Era algo que, assim, eu achava muito interessante o lado da programação da máquina do que realmente da operação. E como eu estava na operação, então eu acabei não me identificando ali. Aí fiquei um período curto ali nessa empresa. Aí surgiu uma oportunidade. Eu lembro que eu pegava o ônibus, né, para ir trabalhar nessa empresa. E aí, na época, quem pegava o ombro era o Leandrão. Né? Leandrão faz parte aí também da nossa história. E aí o Leandrão, em uma dos translados que a gente estava fazendo ali, eu comentei com ele, né, que eu não tinha curtido muito essa parte, né, de usinagem, essas coisas, e que eu queria ir para a parte de ou algo relacionado à informática, ou elétrica, ou eletrônica. E aí ele comentou sobre a empresa que ele estava trabalhando, que na época era GTEC, que tinha uma oportunidade, que tinha surgido uma vaga para montar painéis elétricos. E aí eu não pensei duas vezes, eu falei, não, interessa para mim. Aí ele falou, meu, se interessa, conhecendo você já está empregado. Porque eu falei, eu que vou colocar você lá dentro. Aí eu falei, não, pode falar. E aí no outro dia ele falou, Murilo, pode vir, entendeu? Você já conseguir a vaga lá para você, você vai começar a trabalhar ali como montador de painel elétrico. Então aí fui para a GTEC, então aí a gente entrou na GTEC, e aí foi onde eu comecei a aprender também sobre a parte de montagem de painéis elétricos. Sim. Depois fui para a parte de diagrama, né? Então aprender ali um diagrama, fazer toda a parte ali de ligação de comando, né? De comandos elétricos. Então aí fui começando a aprender esse outro lado. E aí foi onde, né, a gente se conectou, onde eu conheci você. Que aí foi a sequência, né? Que aí a GTEC passou por essa crise que teve lá também. E aí, na época, o Carlos, que era o diretor da nossa empresa, ele tinha uma visão de ir para o lado da automação residencial. E aí foi onde ele trouxe também para esse lado. E nesse meio tempo, né, nesse período aí, eu já estava ingressado, né, e procurando faculdade e tal. Daí que eu fui para a ciência da computação, depois fui para a rede de computadores. E aí tudo fez sentido para mim, sabe? Enxergar como que a elétrica, a eletrônica, a programação, né? E toda essa parte poderia converger juntos, poderia conversar entre si. Então foi onde eu entendi que, opa, a automação realmente é o futuro, né? Precisa e seria o futuro naquela época, entendendo a necessidade de integração. Então aí comecei a trabalhar na Tecnodomos, que foi onde a gente se conheceu, e aí surgiu, né, toda essa parte de experiência, aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer sobre os produtos que existiam no mercado, de automação residencial, aí foi onde eu comecei a conhecer e me especializar, até que a gente depois fez a transição, mas aí vai chegar nessa outra história. Mas aí nessa que a gente já estava trabalhando junto ali, porque até então eu trabalhava com uma RT elétrica, e depois saí e vim como funcionário, como diretor ali da Tecnodomos e da GTEC, né? E nessa época, que é onde ia chegar aqui, que a gente começou a montar painéis de média tensão, todo esse processo, e um dos painéis de média tensão que a gente montou foi para a ETA SEDAI Laranjal, que é do SEDAI do Laranjal na cidade de São Gonçalo. Que aquele foi o projeto que eu participei de um planejamento mais assim desafiador para mim, porque a gente mandou todos os cubículos de média tensão, então encerrou o processo. Eles falaram, não, vocês têm que vir instalar. Da hora que veio instalar, qual que foi o desafio? Você precisa tirar todos os velhos, que dava em torno de quase uns 30 cubículos antigos, e colocar os 19 novos, que nós estávamos fazendo compactando todo o processo. Daí, quantos dias para separar isso daí? Para mim tirar isso, deixar rodando, fazer a conexão, tudo certinho, eu preciso de 5 dias. O pessoal falou, não, 5 dias é muito. Eu falei, tá, mas não dá. Ele falou, não, é uma estação de tratamento de água, 5 dias não dá. Aí refiz o plano, consegui em 3 dias. Foi 3 dias também não, porque aqui trata água para 5 cidades. Imagine, eu não tinha captado isso aí, mas imagine você parar de fornecer água para 5 cidades durante 3 dias. Todo mundo morre, não tem condições. Então aí sim, trabalhei mais apurado, cheguei em 1 dia e meio. Falei, não, 1 dia e meio é muito ainda também. Então aí consegui chegar num ponto, porque não era só trocar os painéis, tinha que trocar os painéis, trocar os cabos já estavam passados e deixados em paralelo, mas tinha que tirar as comunicações de todos os motores, colocar os cabos novos, trocar 3 transformadores, tirar o transformador velho, colocar o novo e colocar tudo na fiação nova e colocar para rodar. Então isso foi um desafio muito grande para a gente fazer em 24 horas. A hora que chegou em 24 horas, falou, perfeito, pode seguir. Mas aí o dia que a gente chegou,
na quarta-feira, que na quinta ia desligar, aí fui conversando com a equipe, tudo certinho, o que precisava, todo o planejamento que estava certo. Aí o pessoal falou, Thiago, a Ampra precisou mudar mais um painel, a gente vai ter que construir um painel durante esse processo. Então, ainda no período de toda a troca, de toda essa parte, nós teve que construir um painel de TC no momento e fazer todo esse startup. Então, lembro que 5 horas da manhã a gente desligou, nós estava na equipe 22 pessoas executando, graças a Deus foi tudo bem, tudo certinho, mas nada, acho que tinha mais de 30 reportes lá, não sei se você lembra. Lembro. Era nego filmando aqui, filmando ali, isso e aquilo, mas foi tudo bem, era por volta de umas 2 horas da manhã, uma parte já voltou a funcionar, e era 4 horas da manhã já estava tudo rodando certinho. Então foi menos de 24 horas a gente conseguiu colocar tudo em ordem. Mas a questão é que depois que eu fui cair a ficha, porque eles tratavam 4.500 litros de água por segundo. Imagina, 4 caixas de água e meia por 1 segundo. Aí depois que nós trocou o painel, conseguiu aumentar para 6.600. Então foi um desafio muito grande isso aí também. Então planejamento. Então, planejamento precisa a gente estar executando, né? Esse trabalho, eu lembro que eu acordei, era umas 4 horas da manhã, assim, no barranco. Eu não lembrava de nada, cara, de tanto que a gente trabalhou. Meu, trocar aqueles cabos daqueles motores, meu Deus do céu. Foi um ponto. Foi uma experiência, né? E é os desafios que a gente vem enfrentando. Então, por isso que a Danf, como que a Danf surgiu? Surgiu de toda essa história que a gente teve para trás, hein? De todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente vem trazendo, né? A Danf, ela não surgiu do nada, né? Não. Ela já foi sendo criada na época que a gente começou realmente a ter essas experiências, porque ela é a experiência minha e a experiência sua. Sim. Né? A Danf, ela é essa construção, né? Sim. Ela não surgiu do nada. Ela veio, aliás, de uma construção, né? Uma construção de experiência, né? Onde você trouxe toda essa bagagem, né? Sua de conhecimento, de experiência e a minha parte ali relacionada à automação, à programação, então... Porque esse ponto, essa fusão começou o ano foi 2014. Porque aí em 2014 eu estava terminando a faculdade de engenharia elétrica e daí eu decidi novamente a voltar a trabalhar por conta. Porque não queria trabalhar mais como funcionário. Falei, não, eu preciso voltar a trabalhar por conta. E aí foi onde saí dessa empresa. Então, no primeiro momento, eu saí dessa empresa. O Murilo continuou lá ainda. E aí, com a ideia de montar uma empresa, tentei algumas coisas, estava vendo ali. Mas eu queria montar uma empresa, já que o nome fosse uma parte que eu fiz uma pesquisa no Google naquela época, não tinha IA nada, né? Mas, o que precisa uma empresa ter um nome para ser forte? Então, primeira coisa, ser palavra que seja fácil na boca das pessoas, mas curta. Quanto mais curto, melhor é. Trouxe até o exemplo da 3M. 3M, você sabe, todo mundo conhece, mas é um nome fácil de falar. Sim. Procurei todo esse processo, aí é onde veio, um dia estava na igreja e a palavra veio 3 de Apocalipse. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Daí é o significado de Danf. Deus abre, ninguém fecha. Então aí dessa parte que surgiu. A Danf era instalações elétricas, aí passou alguns dias, encontrei o Murilo falou que tinha saído da empresa. Amor, você saiu, já estou com a empresa aqui, se você quiser a gente pode começar, porque eu estou com instalações elétricas e a gente coloca automação, porque automação eu não sei fazer. Quem sabe fazer automação é o Murilo. Então aí a ideia é a gente estar somando de forma que um agrega com o outro. E assim a gente seguiu aqui com o caminho. Eu apresentei o nome para ele falou, até tem um nome, mas eu não sei, ele nem falou qual o nome que era, porque depois que eu apresentei, ele falou, não, Thiago, vamos seguir com isso aí mesmo. Mas até hoje você não falou que nome que era. Não, era o nome lá que eu tinha que, nossa, desde a época que eu formatava computador, eu queria ter esse nome. Mas quando foi apresentado o significado, né, da Danf, inicialmente era Danf Service, né? Isso. A gente usava o Service, porque era uma empresa que trabalhava com serviços, tá? Mas o significado do nome foi algo que não tem nem como não aceitar, né? Sim. Porque o nome ele fala muito também do que a gente acredita, né? Isso. Do que a gente acredita. E tem também uma questão que tem o Silvio, né? Que tinha o Silvio, tinha o nome da Luve, Isso né? porque o Silvio, um amigo meu, ele montou uma empresa de pão de queijo e o nome era da Luve. Então o que significa da Luve? Da luta se tem a vitória. Então da luta se tem a vitória. Então em cima disso aí, o da Luve, nossa, queria alguma coisa igual. Então isso também inspirou, surgiu o nome Danf, né? Danf. E assim a gente começou com a empresa Danf
na parte de serviços, elétrica, instalações elétricas residenciais, fazia alguma coisa em indústria ainda que tinha alguns contatos, né? Mas era o foco em residência e automação residencial. Então assim a gente encerra esse primeiro ponto, depois a gente vem trazendo muito mais detalhes aí para vocês. Né, falando um pouquinho mais agora sobre a Danf pós-surgimento, né? Isso, que isso foi um pouco o caso nosso antes e alguns conselhos. E assim, Murilo, vamos lá, ó. De tudo que a gente tem hoje, que a gente trouxe aqui, se você dar uma sugestão para alguém que está começando hoje uma empresa, o que você faria? Qual sugestão você dá para alguém que... Porque a gente já trilhou aqui 12 anos junto. Para alguém que está iniciando. Olha, eu primeiro falaria sobre ter um propósito. Eu acho que, assim, ninguém que for construir, pessoal que tem essa vontade de empreender, tá, mas empreender com um propósito, tá? O propósito nosso começou pelo nome. Então, eu já, quando você apresentou o nome, você vê, independente das competências, né, que é outra coisa que trago aqui como uma dica, né, principalmente para quem busca realmente atender de forma comprometida, né, olhar as competências. Então eu não consigo fazer tudo. Então a sociedade ela foi composta pela divisão de competências, né, e também divisão dos problemas. Sim. Entendeu? Então assim, mas acho que a base é propósito, é você ter um propósito, iniciar com um propósito, né, o porquê que eu vou fazer aquilo, né? Eu falo que o propósito inicial da Danf foi o nome, e depois ao longo dos anos, né, até chegar nesses 12 anos, eu encontrei vários propósitos, né, além desse, que foram surgindo. Né? E hoje eu posso falar que um dos propósitos, né, da Danf é realmente transformar a vida das pessoas pelo dia a dia. Né? Hoje o que a gente faz é isso. Né? A gente transforma a construção dela para que melhore a qualidade de vida dela no dia a dia. Então hoje, com a experiência que a gente tem, com a entrega que a gente tem, eu vejo isso. Mas eu começaria por um propósito, né? E se preocupando a ter algo que realmente vai atender as pessoas, né? Seja um desejo delas, né? Seja uma necessidade delas. Sim. E eu dou uma dica aí para quem vai começar a empreender, o que é? Procure conhecimento. Você tem que ter o propósito, tem toda essa parte aí sim, mas conhecimento, porque sem conhecimento, cara, você trava muito. E lembre da humildade, porque a humildade o que nos traz? Traz o conhecimento que a gente não sabe tudo. Então você tem essa consciência que você não sabe tudo. Então você procura uma pessoa em qual você está mais fraco ali para ela poder te ampliar os seus conhecimentos. Exatamente. Dessa forma você consegue ir muito além. Porque lembra, há 12 anos atrás nós não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Imagina. Hoje está muito mais fácil, muito mais prático. Então é ter coragem, visão e aí você vai alimentando com esses conhecimentos. Vai muito bem. Essa humildade, né, que você comentou, eu lembro que a gente estava ouvindo um podcast, acho que do Flávio Augusto, que ele falou sobre humildade intelectual. Cara, demais. É a gente, sabe assim, sentar, né, como espectador, abrir a nossa mente para o conhecimento e entender que o que a gente sabe sempre pode ser melhorado. Então, essa humildade intelectual é algo também que fortalece, é uma dica fundamental aí, porque às vezes você começa alguma coisa e você acredita que aquilo é feito daquele jeito, sempre daquela forma, né? E às vezes, se você tem uma humildade para entender que pode ser feito de forma diferente, ou buscar conhecimentos para que a mesma coisa seja feita de forma diferente, isso acho que é um ponto importante. Então já vamos criar um propósito aqui, ó. Todo podcast que a gente for gravar aqui, a gente trazer alguma dica para quem está empreendendo também. Muito bom. Beleza? Até mais, pessoal.